tiro ele educa a gente, né? Quando você acha que tá bom, ele vem e te derruba, cai tua pontuação, né? Principalmente o tiro ao prato. O tiro ao prato ele é um tiro de instinto, então teu corpo e tua alma tem que estar ali presente, né? A técnica você desenvolve, mas o reflexo, o foco, aquele foco essencial na hora do disparo, né? Qualquer pensamento intrusivo assim te induz ao erro, né? Então, a gente tem visto aí cada vez mais, né, os índices alarmantes de ansiedade, depressão, e isso traz também um viés bastante específico de soluções, né, para tais problemáticas que não são exclusivas de um ponto específico, e sim cenários globais, né? Então, sim, o mundo vai precisar de pausa, a gente precisa parar para performar, né? Em algumas situações, falar sobre isso é também falar sobre cada um e os seus espaços, né, dentro dos contextos. Uma das demandas que a gente observa e os esportes, claro, que possam trazer maior dinâmicas de foco, ou em algumas situações também a questão da disciplina. Sabidamente, sim, eles possam estar envolvidos com, né, frequência, treinos, né, ritmo, constância, organização, muitas vezes individuais ou coletivos, né, possam ser bastante intensos, e eles possam, sim, na maioria das vezes, inclusive, né, ao contrário desse mundo um pouco caótico que ninguém para, trazer, né, inclusive um autoconhecimento. Quando a gente elabora, por exemplo, a forma, por exemplo, de serem até técnicas que possam ser um pouco protetivas em relação ao processo de saúde, isso ganha ponto. E muitas demandas, inclusive, de experiência e até indicações, tanto clínicas quanto literais. Hoje, sabidamente, a gente já revela que a atividade física, seja qual for, claro, algumas liberam algumas substâncias a mais, né, em relação à questão cardiovascular, enfim, né, elaborando algumas conexões cerebrais, mas as formas de proteção, quando a gente traz da consciência, do momento, do autocontrole, elas também são bastante protetivas ao contexto, né, de saúde numa forma global. Eu acredito que existem muitos segredos na respiração, não só para na hora do tiro, como para várias outras áreas da nossa vida. A respiração, ela é fundamental, porque se você respirar e prender a respiração, parece que tu tá te sufocando, né? Então, no momento que tu respira, e quando tu esvazia os pulmões, esse é o momento de disparar. Para mim, eu já vi pessoas que preferem trancar a respiração lá em cima, né? Fazer a inspiração e trancar os pulmões. Eu prefiro aliviar, fazer a expiração, aliviar os pulmões, deixar o pulmão vazio e nesse momento disparar. Nós fizemos um tiro com a Polícia Civil e eu dei um exercício lá de tiro sensorial. Você fica de 1 a 5, 6 metros e você saca e dispara na direção de. E o resultado é maravilhoso, contanto que tu tenha uma empunhadura boa e saiba o que é entra e sai do gatilho. Pronto. E aí apareceu a PCP, que foi uma satisfação muito grata, né? Não que dobrar cano tenha caído de moda. Existe, é muito bom. Muito bom. Mas a PCP ela tem uma disposição de tu atirar mais longe, com mais precisão. Da aplicação. Quem gosta dos 10 metros é sensacional, é apneia, é tiro esportivo, é força muscular, respiração, olho bom, né? Eu não tento convencer ninguém, né? Não tento impor, né? Respeito todas as opiniões, seja religiosa, política, no futebol, né? Eu acho que no mundo cada um tem seu lugar, né? Mas eu tento mostrar. Inclusive, partiu uma ideia minha de começar a mostrar mais, né? Meu Instagram estou mostrando mais bastidores, como é que funciona, e estou tendo assim um retorno muito positivo, né? Própria pessoas conhecidas assim que eram totalmente contra, né? Começaram a entender, a conhecer e hoje estão fascinadas, né? Já teve gente até que já começou a praticar também, e não podia nem ver na frente, né? Por causa disso. A mídia tem muito, a grande mídia, né?
no passado, muita notícia ligada à arma, morte, né? Arma, crime, sequestro, né? Toda aquela coisa. E quem não tem contato acaba criando um receio. Mediante as mídias, mediante o cinema, é algo para matar ou pessoas ou matar animais. Tentando tirar um pouco dessa cortina de fumaça, dessa cortina que torna o esporte um pouco ofensivo e perigoso, ele vai ser em qualquer área. Ele vai ser num tiro olímpico, num tiro recreativo de domingo, numa caçada, mas aí entra essa parte da instrução, entra essa parte de você buscar o lado certo do tiro, vai de você ter um mínimo de pesquisa, por exemplo, no YouTube, hoje a gente já tem umas plataformas onde você consegue ter um mini curso, digamos assim, onde tu vai entender que quando tu tá com uma arma, tu sempre trata a arma como se ela tivesse carregada. Esse é um ponto, por exemplo. Tem muita gente ansiosa que entra por tiro. E eu não vi nenhum deles piorar. Sair porque não aguentou, surtou. Com certeza o fator psicológico é positivo. Não existe nada de violência. É um esporte como qualquer outro. Apesar de que pouco me importa o que algumas pessoas achem, né? Mas é o nosso esporte. Então, como eu te digo, nunca vi dar briga, desavença, ninguém bebe. Então, é uma coisa, até porque tu tem que vir pela rodovia. Seria muito gostoso dar uns tiros lá e tomar uma cervejinha fim da tarde, mas não é conveniente. A maioria das pessoas acha que para iniciar uma atividade é necessária motivação. Os estudos de neurociência eles vão trazer que primeiramente nós precisaríamos de ação. O que seria ação? É uma forma de nós irmos de um lugar a outro, né? Essa ação, ir a outro lugar, nos traz um contexto em que uma rotina até possa virar um hábito, e esse hábito sustentadamente nos dá condições de trazer prazer em algo que antes não tínhamos, né? Então, tanto em dinâmicas de consultório, né, e isso não sendo somente na área de saúde mental, então, né, a parte médica, a parte, né, das equipes de saúde, sempre por base estimularão as atividades físicas, claro, salvo algumas restrições, né, em alguns pacientes que não têm a condição de fazê-las, como uma forma ativa de melhoramento, né? Então, a gente observa tanto, né, em cenários hospitalares, né, então, academias são importantes dentro do cenário de saúde mental. A gente observa no consultório também um cenário bastante vívido, onde aqueles pacientes que buscam uma atividade ou um hobby, né, uma nova forma de agir e se encontrarem, trazerem também, além da socialização, além da superação, do sair do cenário do isolacionismo, né, de estarem pertencentes a outras equipes, uma forma bonita também de narrativa em relação a essa superação. O que antes era um cenário um pouco negativo, um viés um pouco tabu em relação ao não poder, passa assim a ser incrementado como uma possibilidade com o passar dos dias, com o passar das semanas, trazendo aquilo também muitas vezes algo, né, sustentadamente, né, beneficiando a saúde de uma forma integrativa. Praticamente uma censura, né? Você tem que provar que tu é atleta. Se eu compro, por exemplo, uma bicicleta, eu tenho que andar 15 mil quilômetros por mês, senão eu não sou atleta de bicicleta. E para arma de fogo é a mesma coisa, né? Por exemplo, se você pegar e dar 300 disparos numa tarde, né? Pegar a tua sessão de tiros lá e dar 300 disparos. O que seria mais perigoso? Eu fico me perguntando isso às vezes. O que é mais perigoso? Tu dar 300 tiros numa tarde, sendo que tu toma cuidado com a tua arma, toma cuidado com teus materiais, toma cuidado com o que está atrás dos alvos. O que é mais perigoso? Essa sessão de tiros ou você pegar uma bicicleta e andar 30 quilômetros na beira de uma estrada? Tu vê que o perigo ele é muito relativo, porque, na minha opinião, andar 30 quilômetros na beira da estrada com caminhões passando ao teu redor é muito mais perigoso do que uma sessão de tiro. Eu vejo dessa forma. Mas tem gente que é dos esportes, que está do outro lado, quem sabe dessa opinião, e que vai dizer, não, o tiro é muito mais perigoso. Mas eu não posso acreditar nisso, porque assim, eu vejo que é mais uma questão moral do que propriamente uma questão de perigo. É uma questão que está instalado dentro da cabeça dessa pessoa, uma opinião, uma visão que ela tem muito maior do que o próprio perigo que o esporte oferece.
acidente, algum acidente em ambiente controlado, que a gente chama, que é clube de tiro, né? É praticamente zero, né? Porque tem todo um regramento, então parte daí. Você aprende a respeitar as regras, né? Após isso, tem a questão da concentração e do foco, né? Que você tem que estar muito presente ali, tem que estar concentrado, cuidando das regras, cuidando da técnica, né? Que para você atirar você precisa de uma certa técnica, né? Seja no tiro recreativo, seja no tiro já esportivo, né? Então, ou na caça, você precisa da técnica. Então, tu já tem que ter o foco na técnica. Na concentração, porque eu sou competitivo, então quando eu estou na pedana, tanto em treino, tanto na competição, eu tento buscar o máximo da minha concentração. Nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre busca e tenta técnicas, né, para melhorar. Então a concentração dali te ajuda no trabalho, te ajuda nos estudos, né? Aquela concentração que você exercita no tiro. Mas é interessante porque existe toda uma questão de consciência corporal, dinâmicas, né, em relação ao autocontrole, autorregulação, que não é simplesmente um viés que envolva o outro, muitas vezes é uma autoconexão, o contexto, né, de ter a experiência, né, a senso-percepção, né. Mas para mim tem poucas atividades que eu sinto realmente que eu me conectei com uma parte mais superior, digamos assim, que eu me conectei com uma parte divina, né? Uma parte não terrena, vamos colocar assim. Então, o tiro para mim ele é isso e eu já pude sentir em alguns momentos de, de relaxamento, de tranquilidade, onde tudo se alinha, onde o clima, a temperatura, os alvos estão posicionados, a arma, o chumbo está casando, tudo está funcionando muito bem. E ali nesse momento você sente assim como se tivesse alguém colocando a mão na tua cabeça, tu sente como se tu tivesse de fato sendo abençoado assim, não abençoado você pessoa, mas abençoado por estar fazendo aquela atividade, sabe, como se alguém tivesse orando por ti assim, sim, é esse caminho, dizendo assim, te mostrando é esse caminho, é isso aí, isso é o que tu deve fazer. Daqui a pouco tem gente que sente esse momento especial praticando um vôlei. Daqui a pouco tem gente que sente isso jogando bocha, tem gente que sente isso atirando com arco e flecha, cada um dentro da sua atividade. No ano passado eu estava em primeiro lugar no Brasil na modalidade de double, e era só eu fazer um 9.3, eu estava fazendo um 9.5, 9.6, assim, brincando, sabe? Era só fazer um 9.3 que ninguém me pegava. Fui lá e meti um 8.6. Fiz um treino antes, para ter uma ideia, fiz um treino de 50 disparos, eu acertei 49, brincando. Aí, com vento. Aí, que o double com vento atrapalha, porque um sobe, um desce, né? Então, quando não tem vento, é melhor, porque tu tem uma estabilidade no disparo. Acalmou o vento, fui lá tirar. Primeiros 10 disparos, errei 5. É duplo, né? Segundo tiro, errava todos. Olhei pro cara que tava marcando, ele... Cara, perdi, né? Cheguei a chorar, liguei pra esposa, ó, você foi, perdi o ano, foi. Ela, cara, ano que vem tem de novo, aquela coisa toda, tá, beleza. Aí no outro final de semana nós tínhamos a final do Gaúcho. Daí eu pensei assim, bom, agora eu vou treinar o single pra mim tirar o Gaúcho, né? Porque eu nunca tinha feito um 100 no Gaúcho, né? Então meu objetivo era fazer o 100 no Gaúcho. Eu vou treinar, né? Pá, pá, pá. Daí, na primeira perna dos 200 eu fiz 98. E 2 pratos. Tá bom? No outro dia, 9,7. Tá bom. Esse cara, todo mundo é amigo, né? Esse que fez 9,9, ele tinha ido para os Estados Unidos e fez 6,99 lá e não conseguiu fazer 100. Nunca tinha feito um 100. E ali ele meteu 9,9 e tá, e o 100 não vem, sempre escapa um e tal. Eu disse, não, cara, amanhã tu vai fazer.
né? Fica tranquilo. E antes dele entrar, diz, ó, vai lá, que hoje é teu dia, né? A gente sempre dá um apoio, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, não vou ficar aqui. Fui pro salão lá. Ah, não demorou muito, um outro amigo lá do Mato Grosso veio chorando assim. E quando eu cheguei, ele disse, Thiago, eu vim pra cá, em primeiro lugar eu quero ganhar. Mas se eu não ganhar, eu quero que tu ganhe, né? E bateu no meu peito assim, tipo, ah, beleza, tá. Aí eu sentado ali, né? Não queria que nem que o Mauro olhasse, tal. Ele veio chorando assim, sentou do meu lado. Thiago do céu, deu melhor do que eu pensava. O homem não me mata do coração, o que que houve? Não, deu melhor do que eu pensava. Tu é o campeão e eu sou o vice e nós dois vamos para Esparta. Que é o primeiro e segundo lugar, vai, né? Eu disse, não, não acredito. Não, calma que tem. Não, não, já vieram me contar de lá, ele não conseguiu, ele fez 93. E tá fora, e é nós dois. Tu é a primeira e eu o segundo. Mas no tiro esportivo é muito diferente, é você contra você mesmo. Porque se tu fez uma pontuação, tu fez 90, tu vai querer fazer 95, vai querer fazer 100. E a luta ali não tem ninguém para te ajudar, é tu, a tua arma, que tu já deve ter ensaiado com ela, tu já deve ter atirado com ela, e o crescimento, né? Eu acho que é muito interessante isso, porque eu não troco de esporte. Eu tenho esse negócio aqui que eu gosto, e cada entrega de arma que tu faz, também com plataformas muito diferentes, a nossa luta é essa. Eu vou entregar uma 12 semi-automática para tirar caça-porco com bala com red dot. É uma coisa diferente. Para tirar um fuzil para caçar, tirar para precisão muito diferente, né? Tirar um rifle, PCP diariamente. O que é que você quer fazer? Onde é, o que tu quer atingir? Qual é o objetivo? Então tu pergunta isso pro cliente não como um curioso, para saber o que ele pretende para ajudar ele a chegar mais rápido lá, né? Ele é uma mistura de cerâmica com argila, né? Tudo biodegradável, tanto a tinta também. Então esse é os pratinhos. Vai numa máquina automática e a máquina lança um prato por vez. No double, meu primeiro título mundial na modalidade double. Também eu quebrei um recorde pessoal, né? Fiz 98 de 100, meu maior resultado até o momento. Esse troféu aqui é o troféu do single, para mim é especial porque para ganhar ele eu fechei um 100 de 100, mas não foi o 100 de 100 que me deu o troféu, eu ainda tive que desempatar em outras provas, né? Mas todos eles têm importância, né? Mas esse tem um significado especial, né? Score perfeito e é o campeão mundial no single, né?